Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Bom, eu quero agradecer primeiro pelo convite, pela oportunidade de estar aqui comunicando a mensagem do Senhor. O assunto que em oração, conversando com o amigo Davine também, escolhi para compartilhar com vocês nessa manhã, é um tema que eu diria que tem mais um caráter pastoral. É um assunto que está muito relacionado com uma experiência que estou passando e enfrentando ainda com a minha esposa desde o ano passado. E nós pudemos aprender algumas lições que eu acredito que são importantíssimas e que em algum momento da sua vida você vai precisar dela. O título se chama Deus e a Escola do Sofrimento. Esse é o tema que veremos. E como eu disse, não é tão comum estudarmos temas dessa natureza, especialmente em encontros como esse, mas eu acredito que será benéfico para a sua vida, assim como tem sido para a minha e a vida da minha esposa. Para quem não sabe, a minha esposa está enfrentando um câncer de mama desde o ano passado. Apesar de algumas situações da nossa vida que nós buscamos colocar em harmonia com os propósitos de Deus. E eu gostaria de entrar um pouquinho nos dilemas que nós enfrentamos no decorrer dessa caminhada e dessa trajetória que, como eu disse, estamos enfrentando até aqui. Quero convidar você a fechar os olhos e, junto comigo, falarmos com o Senhor antes de abrirmos a sua palavra. Soberano e querido Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, nesse lugar tão agradável, tão favorável, alguns amigos nos acompanhando do conforto e do sossego dos seus lares. O nosso desejo, Pai, é que, a despeito da distância, das limitações tecnológicas e mesmo das imperfeições humanas, como aquelas que tenha, eu oro para que o Senhor atue poderosamente através dessa mensagem. Que o Senhor fale ao meu e aos nossos corações. Que nos ajude a encontrar nesse tema, a encontrarmos no conteúdo que será transmitido, respostas para algumas dúvidas que temos, e se não respostas, ao menos, Senhor, uma experiência mais profunda contigo, a ponto de que, ainda que o céu caia sobre a nossa cabeça, nada seja capaz de nos desviar dos teus santos caminhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos batize com o teu Espírito Santo, e que nesse intervalo de tempo, onde a tua palavra sairá dos meus lábios e chegará nos ouvidos daqueles que ouvem, que o teu Santo Espírito atue para que as imperfeições sejam aperfeiçoadas pela plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e depois leremos Tiago, capítulo 1, verso 2 até o 3. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz assim: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O segundo texto está no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o 3. Tiago, capítulo 1, versos 2 até o 3, diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem, não por poucas, não por algumas, mas por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Até aí.
Os versos que nós acabamos de ler são bastante desafiadores. A impressão que eu tenho, inclusive, é que eles desafiam o próprio sentido da realidade humana. Porque falarmos em sofrimento já é um tema bastante difícil. É um assunto muito complexo. É um tema daqueles que nós, eu diria, corremos, porque é um grande dilema. Especialmente como cristãos, falarmos sobre esse assunto é um dos temas que desafiam a fé do povo de Deus. Agora, falar em alegria, em sentir prazer, em meio à dor, à aflição, à angústia, parece loucura até, eu diria. Especialmente para uma geração como a nossa, que desloca o sentido da felicidade, do que é ser uma pessoa feliz, para o sexo, para viagens, dinheiro. É complicado você explicar para uma geração como a nossa que sofrer faz parte da vida e que é possível você se alegrar e ter prazer em meio à dor e ao sofrimento. As pessoas acreditam que o sentido da vida é você ter prazer. A nossa geração perpassa isso de pais para filhos, de que a felicidade está numa casa boa, está num carro melhor, em viagens que estão aí cada vez mais popularizadas para lugares famosos do mundo. Existem igrejas, inclusive, cujo slogan das igrejas, ou da igreja particularmente falando, diz: pare de sofrer. Uma das teologias mais populares da nossa época, que é a teologia da prosperidade, ela praticamente diz que o sofrimento é sinônimo de maldição na vida do cristão. Sendo que a Bíblia nos apresenta uma perspectiva diferente sobre esse assunto. Coitado do apóstolo Paulo se vivesse nessa época e a teologia da prosperidade fosse a teologia verdadeira, onde ele diz que ele tinha prazer em sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, queridos, voltando para o texto que lemos, particularmente o apóstolo Paulo falando em sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias e etc. Nós estamos aqui usando a citação de um homem que não está filosofando sobre esse tema. Paulo não está como aqueles filósofos de botequim, como muitos hoje, que são idolatrados pelos acadêmicos, que teorizam sobre a vida sem ter experiência absolutamente nenhuma sobre aquilo que falam. O apóstolo Paulo está tratando aqui sobre algo que ele viveu e que, inclusive, baseado na sua experiência caminhando a Damasco, você conhece bem a história, quando ele fica cego, e então ele vai para a casa de um servo de Deus, e aí o Senhor aparece para um homem chamado Ananias, dizendo: Ananias, vai até a rua direita, e eu quero que você ore pelo apóstolo, por um homem chamado Saulo, que você imponha as mãos sobre ele para que ele seja curado. E aí Deus, ou melhor, Ananias olha para Deus e diz: mas Deus, acaso esse homem não é aquele de quem eu tenho ouvido que ele tem perseguido os teus filhos por vários lugares? E aí o Senhor diz para Ananias o seguinte, isso está lá em Atos capítulo 9, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o evangelho aos gentios, presta atenção, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus chamou o apóstolo Paulo como missionário dele para sofrer. E como eu disse, se pudéssemos fazer aqui uma lista dos sofrimentos de Paulo, baseado no que ele mesmo relata nos livros que escreveu, Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Ele diz que enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia e chegou preso e algemado em Roma. Esse homem diz que tem prazer nas angústias,
nas aflições, nas dores e nos sofrimentos que enfrentou ao longo da sua vida. Entendendo isso, é fundamental compreender que o dilema do sofrimento não é algo particular da nossa geração. Esse não é um assunto que somente nós, que vivemos na pós-modernidade, que vivemos na era da informação, que temos acesso a tanto sofrimento na internet e hoje, principalmente com essa pandemia desgraçada que está assolando o mundo, quantos filhos de Deus estão sofrendo de forma atroz dentro dos seus lares? E quantas perguntas e dúvidas surgem no meio do caminho e que dão a impressão que nós enfrentamos esse dilema como algo exclusivo à nossa época, mas não é. Aqui, por exemplo, no livro de Salmos, Asaf, que foi aquele que escreveu o Salmo 73, faz a seguinte racionalização. Eles, falando dos ímpios, não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. O que Asaf está questionando aqui nas entrelinhas é o seguinte: por que algumas pessoas sofrem tanto e outras não? Por que razão nós temos muitas vezes a impressão que os ímpios, que são pessoas tão más, tão inescrupulosas, pessoas ruins mesmo, parece que vivem uma vida muito melhor do que aquela que vivem, por exemplo, os servos de Deus? Por que é que Deus permitiu? Eu estava orando por uma família há alguns dias, onde o pai contraiu o Covid e morreu rapidamente. A mãe também estava com o Covid e eles tinham 4 filhos. E nós estávamos orando por essa família, intercedendo a Deus para que o Senhor tivesse misericórdia dessas crianças. Porque não é fácil crescer no nosso mundo num lar desestruturado, sem a presença de um pai, sem a presença de uma mãe. E nós clamávamos a Deus: Senhor, tem misericórdia dessa família. Deixe pelo menos essa mãe sobreviver. E aí passou uma semana, passaram-se 2 semanas, passaram-se mais alguns dias, e a mãe morreu. E aí você se pergunta, por quê? Por que que Deus não intervém numa situação tão injusta como essa que estou falando aqui para vocês? Por que que o Senhor não interveio, por exemplo, num caso que para mim me marcou demais, que aconteceu numa cidade do interior, se eu não me engano, do Paraná, onde uma irmã da igreja adventista do 7º dia há alguns anos, dando estudo bíblico para uma pessoa, ela foi violentada, foi estuprada e foi assassinada. Por que é que coisas como essas tão terríveis acontecem e o nosso Deus, que é todo-poderoso, que é um Deus que se manifesta de maneira gloriosa em muitas ocasiões, não só na Bíblia, mas na vida dos filhos de Deus, por que é que em situações tão terríveis e injustas como essas, parece que a resposta de Deus é um silêncio profundo? Por que é que o Senhor permitiu que minha esposa, coitada, com apenas 31 anos de idade, já faziam 10 anos que éramos vegetarianos, fazia 5 anos que havíamos adotado, ou 6 anos, a dieta do vegetarianismo estrito, e o Senhor permitiu que a desgraça de um câncer viesse sobre o meu lar no momento mais difícil do nosso mundo, pelo menos na minha geração. Onde nós saíamos do hospital, ou melhor, de casa, e íamos ao hospital e todos os dias eu tremia na presença de Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia, porque nós estamos saindo de casa e entrando num campo minado. Se a minha esposa, no meio de um tratamento tão terrível como esse, pegar esse vírus terrível, ela vai morrer. E eu morria de medo de perder a minha esposa. Morria de medo. Por que razão o Senhor permite que coisas dessa natureza aconteçam? Nós muitas vezes adotamos o estilo de vida que adotamos na expectativa de que hajam benefícios na nossa saúde, de que o Senhor não deixe que uma praga dessas um dia assole o seu lar. E detalhe, antes de assumir o tratamento da quimioterapia, nós não queríamos seguir esse caminho, porque sabíamos de todas as implicações que estavam envolvidas com esse tratamento terrível. Minha esposa hoje está mutilada.
E nós não queríamos tomar esse caminho. E fizemos tratamento natural por quase 40 dias. Minha esposa ainda já adotando a nossa dieta, ela ainda foi mais radical. Adotou os crus, mas o câncer começou a crescer ainda mais e foi uma coisa terrível, queridos. E não tivemos outra saída senão recorrer a esse tratamento convencional. Então, o dilema de Asaf, por quê? Por quê, Senhor? Minha esposa perguntou isso muitas vezes, minha família mesmo, meus pais não seguem a nossa mensagem, têm outro estilo de vida, os amo demais, amo muito a minha família, eles me deram a estrutura familiar que tenho hoje, mas eles não creem no que cremos, e comem de tudo. E muitas pessoas que conhecemos comem de tudo, sem nenhum tipo de critério, e minha esposa perguntava por que isso aconteceu comigo e não com outras pessoas. E a verdade é que o próprio Asaf, no versículo 16 dos Salmos que acabamos de ler, vai dizer, olha, quando eu tentei compreender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. E é difícil. E daí eu sou obrigado a recorrer às palavras de C.S. Lewis, quando no livro Anatomia de uma Dor, explicando ou discorrendo sobre os momentos que você mais precisa de Deus na sua vida. Diz ele, eu aqui estou parafraseando, não são exatamente as palavras dele, conte com Deus nos momentos de maior alegria da sua vida e Ele estará ao seu lado. Agora, necessite dele nas horas de dor e angústia e tudo que você encontra é uma porta fechada no meio da sua cara e trancada pelo lado de dentro. Eu experimentei isso. O silêncio de Deus. Eu me lembro de João Batista, quando ele estava no presídio, e ele tinha esperanças de que Jesus o libertasse. E ele ordenou que os seus discípulos fossem até Jesus, na expectativa de que Jesus atuasse de maneira miraculosa e o livrasse daquela condição, humanamente falando, que apenas um ímpio era digno de estar. E quando João Batista esperava que Jesus desse uma resposta, a resposta de Jesus foi um silêncio. João Batista teve a sua cabeça decepada. E o silêncio de Deus é muito difícil na maioria das vezes. É interessante que o Lewis ele ainda questiona, e esse livro, na verdade não é um livro, para quem não conhece o livro Anatomia de uma Dor, são depoimentos dele, de um diário, quando ele enfrentou o dilema de perder a sua esposa por causa de um câncer. Ele estava casado apenas há 2 anos com ela, e quando ele começou a amá-la profundamente, o Senhor tirou a esposa de C.S. Lewis. E ele redigindo as suas notas, ele vai agora aqui, nesse caso, questionar algo que eu concordo com ele. Fala-me acerca da verdade da religião e eu ouvirei de bom grado. Fala-me acerca do dever da religião e eu ouvirei resignadamente. Mas não me venha falar sobre as formas de consolo que a religião dá, caso contrário eu desconfiarei que você não sabe do que está falando. E sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quando Deus resolve ficar em silêncio no momento em que você está sofrendo, vêm os advogados de Deus tentando explicar os problemas que você está enfrentando, mas usando teologia falsa, que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. E aí eu poderia, por exemplo, mencionar aqui os amigos de Jó, que está cheio de amigo de Jó na nossa igreja hoje também. Ah, olha, você precisa ver porque deve ter alguma coisa errada na sua vida para você estar passando por isso. Os discípulos de Jesus mesmo, que lá com o cego de Betesda chegaram a ele e disseram, mas Senhor, quem pecou para que esse homem passasse por isso? Ele ou seus pais? Ou seja, nós só temos problemas e sofrimento na nossa vida como culpa dos nossos pecados. Nem sempre é assim. Eu vou mostrar para vocês que sofrimento é pedagogia de Deus aqui hoje. Além disso, quando não os amigos de Jó, nós temos aqueles que tentam consolar, mas de verdade isso daqui não consola ninguém que está sofrendo de verdade. Não pergunte por quê, mas para quê. Isso não consola, não responde absolutamente nada. E por fim, temos aqueles que dizem, olha, Deus não provoca o sofrimento, Ele só permite. Os advogados de Deus, mas vamos lá, raciocine comigo. Imagine que você adulto está ao lado de uma piscina
E então uma criança de 2, 3 aninhos está ali e começa a se afogar. E você tem duas opções: ignorar o que a criança está passando ou decidir ajudá-la. Pular na piscina, tirar aquela criança, mas você simplesmente ignora. Aqui no Brasil, isso inclusive é crime, sabia disso, né? É abandono de incapaz. Ou seja, nós não podemos dizer, se Deus não é o autor do sofrimento, nós não podemos tirar a responsabilidade que o Senhor ele tem sim, em algumas situações de sofrimento pelas quais nós passamos. E não se assuste com o que eu estou dizendo, porque você vai entender que Deus tem um propósito sim com o sofrimento na nossa vida. Eu sei que isso parece loucura. Não me pergunte por que Ele escolheu essa pedagogia para o nosso crescimento, mas é a pedagogia que Ele escolheu. E então, queridos, avançando aqui no nosso tema, estudar sobre o assunto do sofrimento, ele não é só importante para hoje, mas ele tem uma importância escatológica. Ele tem uma importância futura. Porque a perspectiva que temos do grande conflito entre o bem e o mal, ela não é nada boa. E para uma geração que vive confortavelmente como a nossa, que não somos acostumados à perseguição, a angústias, a privações, inclusive eu li há algum tempo atrás uma série de livros escritas por um autor muito bom, por sinal, recomendo que leiam. A série se chama A História Ilustrada do Cristianismo. E ele diz que no cristianismo primitivo, o problema maior que a igreja enfrentou foi justamente quando a igreja viveu no intervalo entre a Pax Romana, que era a paz romana, e quando veio as perseguições atrozes posteriores. Sabe por quê? Porque quando o cristianismo experimentou uma fase de tranquilidade, eles perderam aquele ímpeto de darem a sua vida pelo Senhor Jesus, e foi a época em que houve um número maior de negação de servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, não sei se você nunca parou para raciocinar sobre o cenário escatológico, mas Ellen White cita aqui algo que para mim parece hollywoodiano. Se eu não acreditasse em Deus e na inspiração profética, eu diria que isso é um cenário fictício de Hollywood, daria um bom filme de Hollywood, mas eu acredito que isso vai se cumprir. E aí o texto diz, dá-se muitas vezes o caso de se supor a angústia maior do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise que está diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que não basta ser provada, ela vai ser severamente provada. Você vai se lembrar das palavras de Jesus em Daniel capítulo 12, onde falando do tempo de angústia, a Bíblia diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Então nós não estamos só tratando aqui sobre um tema filosófico. Nós estamos tratando sobre um assunto que precisa ser amadurecido na nossa vida, porque falamos de decreto, falamos de tempo do fim, falamos de profecias, cremos que estamos na época da vinda do Senhor Jesus, mas a pergunta é, estamos preparados para enfrentar isso daqui? Bom, feita essa parte aí introdutória, vamos voltar a 2 Coríntios capítulo 12. E vamos começar a responder, primeiro, como é possível sentir alegria sofrendo. Parece coisa de sadomasoquista. É lógico que a alegria no sofrimento não é você sentir alegria pelo sofrimento. Nenhum cristão vai sentir prazer, como Jesus na cruz, por estar sendo crucificado, açoitado, sofrendo da maneira como ele sofreu. Mas o segredo da alegria de Jesus na cruz é o que eu vou mostrar para vocês. Porque diz a Bíblia que Deus, inclusive, teve alegria por moer Jesus na cruz do Calvário. Exatamente, Isaías capítulo 53. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 10, o texto disse assim, nós lemos ele no começo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e o segredo está aqui: por amor a Cristo. Paulo vivia em função do amor de Cristo na sua vida. O segredo da alegria, do sofrimento na vida do apóstolo Paulo é que a razão máxima dele viver era o amor de Deus. Eu me lembro, por exemplo, da primeira declaração do Catecismo de Westminster, onde os puritanos dizem lá: a finalidade do homem é viver para a glória de Deus e gozá-lo para todo sempre. Um cristão que compreende que a finalidade da nossa vida, o bem máximo da minha vida, o alfa e o ômega da sua vida, ele vai conseguir compreender que é possível sentir alegria em meio à dor. Eu poderia dizer que o significado da vida do apóstolo Paulo, o sentido de vida do apóstolo Paulo, a razão pela qual ele vivia, ele não tinha, mas não era uma esposa, não era o seu lar, não eram as viagens, não era o dinheiro, era o Senhor Jesus. E porque o alvo dele, a meta dele, o objetivo dele, a glória dele era a cruz de Cristo, ele estava disposto a suportar qualquer coisa, desde que o nome de Cristo fosse glorificado na sua vida. E aí ele diz: eu tenho alegria no sofrimento. Nada era mais importante do que Deus na vida do apóstolo Paulo. Se eu não tivesse isso por consciência e a minha esposa fosse mais importante do que Deus na minha vida, eu sucumbiria. A minha esposa não pode ser mais importante na minha vida do que Deus. O seu marido, o seu filho, absolutamente nada pode ser mais importante na sua vida do que Deus, porque do contrário, quando o Senhor te privar disso, você vai duvidar da sua fé. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, chega a dizer: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que coisa! Esse homem não cria em acaso, esse homem não cria em coincidências, esse homem ele não acreditava em determinismo. O apóstolo Paulo acreditava que a mão da providência de Deus estava guiando cada sofrimento que ele enfrentou ao longo da sua vida. Inclusive, Paulo chegou a debater com os filósofos estoicos em Atenas, que acreditavam numa filosofia chamada fatalismo, onde eles diziam que nós temos uma vida já com um destino marcado e que nada que fazemos pode mudar o destino da nossa vida, e Paulo não acreditava nisso. Ele cria que por trás dos dilemas que enfrentamos na nossa trajetória está a mão da providência de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse homem aqui é um grande neuropsiquiatra, infelizmente não é muito reconhecido na academia, chamado Viktor Frankl. Os acadêmicos valorizam muito o que Freud escreveu, valorizam demais a psicanálise, porque Freud era ateu e a gente sabe que os acadêmicos gostam muito da cosmovisão que rejeita o sobrenatural. Mas Viktor Frankl era um judeu, então ele cria em Deus. E além de crer em Deus, o Frankl foi responsável por desenvolver um método psiquiátrico chamado logoterapia, que daria origem à terceira escola de psiquiatria austríaca. Mas ele não escreveu baseado em algo que ele pensava, mas ele viveu. Ele foi prisioneiro de campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Inclusive esteve no campo de concentração de Auschwitz, que é o mais famoso, o mais cruel, o mais terrível de todos. E ele foi prisioneiro. E eu li o livro dele, Em Busca de Sentido, e quando você lê as coisas que aconteciam dentro daquele campo, eram inacreditáveis. Eu acredito que nenhum de nós sequer experimentamos a sombra do que esse homem enfrentou ali. E ao analisar a experiência de algumas pessoas dentro do campo de concentração, ele chegou a uma conclusão. Alguns, segundo ele, que passavam pelos dilemas do campo, mas não tinham significado na vida,
Diz ele que perdiam o sentido da sua existência e assim qualquer sentido para suportar o sofrimento. E essas pessoas morriam rapidamente, se suicidavam, se enforcavam, passavam a judiar ou maltratar os seus próprios companheiros de campo de concentração, porque não tinham sentido na sua vida. Mas havia outros que, segundo o Frankl, ao contrário, enfrentavam tudo aquilo de forma mais, eu diria, positiva. Mais positiva. E aí ele descobriu algo, e essa é uma frase extremamente pontual e importante nessa logoterapia, que é uma prática psicológica ensinada por ele. Ele diz que se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá, porque afinal de contas o sofrimento faz parte da vida. O que ele está dizendo aqui? Que nós só conseguiremos superar os dilemas do sofrimento quando houver um significado na sua vida. E que significado é esse para o cristão? Jesus Cristo e a glória de Deus acima de tudo. Não tem outro. Sentido de vida. Ellen White, ela chega a dizer algo muito semelhante ao que Frankl está. Por isso que eu gosto muito e creio que essa perspectiva de tratamento psicológico, ela tem sim a mão de Deus. Porque Ellen White menciona a seguinte frase, que Deus precisa de homens que sejam senhores de si, mas não escravos das circunstâncias. E o que é isso? Isso só é possível quando você tem um significado na sua vida. Quando as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as aflições, elas são tudo aquilo que você enxerga, querido, se prepare, em algum momento a sua fé vai sucumbir. Mas quando você consegue enxergar, tem um significado maior, um propósito transcendente, algo que dá sentido, real, uma meta, um alvo. Ellen White fala muito sobre metas, alvos elevados. O apóstolo Paulo diz também, não olhando para as coisas que para trás ficam, mas prossigo para o alvo. Esse é o alvo que ele está dizendo aqui, e que ele diz que no campo de concentração, ele viu que dava sentido para a vida das pessoas. Ele viu homens que, lógico, que nem todos ali acreditavam em Deus, mas viu pessoas que encaravam o dilema do sofrimento no campo de concentração, porque estavam ansiosos para saírem dali e encontrarem a esposa que estava grávida a ponto de gerar um filho. Ou outros que estavam a ponto de se casar e ele tinha uma promessa de uma noiva lá fora e por algum momento ele foi privado de cumprir essa promessa. Cada um tinha um significado na vida que dava sentido para a sua existência e gosto de viver, ainda que a vida fosse amarga e difícil, como era a vida lá dentro dos campos. Eu vou ilustrar através de uma história aqui para vocês. Não sei quantos conhecem, o Dr. Horatio Gates Spafford. É um advogado cristão, presbiteriano, que viveu na mesma época de Ellen White nos Estados Unidos da América. Era um homem piedoso, um homem que tinha uma vida muito consagrada e dedicada a Deus, mas que foi alvo das espadas flamejantes do Senhor, da disciplina do sofrimento na sua vida. O primeiro dilema que ele enfrentou foi a perda do seu filho. Ele tinha 5 filhos e o seu único filho homem morreu. Uma outra dificuldade foi quando houve aquele famoso incêndio de Chicago, que Ellen White inclusive menciona. Nós temos lá no livro Eventos Finais uma menção a essa situação. E esse homem, como além de advogado, era um grande empreendedor, um grande investidor no mercado imobiliário, ele perdeu a maioria das suas propriedades com esse incêndio. Era um cristão, era um homem de Deus, era um homem que ajudava inclusive a obra do Senhor, era um grande admirador de um grande evangelista daquela época, que é o Dr. Dwight Lima Moody, e que inclusive, sendo amigo de Moody, sabendo que o seu amigo estaria numa cruzada evangelística em Londres, na Inglaterra, ele decidiu viajar para lá. Só que aconteceu um problema e embarcou no navio apenas a sua esposa e as suas 4 filhas. O problema é que no decorrer da viagem, o navio naufragou. E aí, aqui nós temos, esse daqui é o Dr. Horatio Spafford, nós temos o bilhete que a esposa escreveu para ele. Bilhete original, escrito por ela, onde na primeira linha, aqui está Chicago, foi no ano de 1873, na primeira linha,
ela escreveu o seguinte: Saved alone. Vocês conhecem de inglês? Salva, porém só. Sabe o que isso significava? Que naquele naufrágio, no acidente de navio, as 4 filhas do Dr. Spafford morreram, sucumbiram. Esse homem decidiu então entrar numa embarcação imediatamente, ir encontrar a sua esposa lá na Inglaterra, depois que ela chegou, mas no meio do caminho, ele perguntou para o capitão do navio qual era mais ou menos o local do acidente, onde a embarcação havia naufragado com as suas filhas. No momento em que ele passava por ali, queridos, o Espírito de Deus, que é capaz de arrebatar os nossos corações no meio de situações dificílimas da nossa vida, inspirou esse homem. E ele escreveu um hino que está no Inário Adventista do 7º dia, inclusive hoje. Um hino cuja estrofe diz o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em inglês o hino se chama It's Well With My Soul. A letra, inclusive, tem muito mais sentido com a experiência que ele enfrentava. Fazendo uma tradução livre aqui, a letra diz assim: quando a paz como um rio visitar o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer, tudo está bem com a minha alma. Uau! Esse homem tinha acabado de perder as suas 4 filhas. O universo inteiro, assim como Abraão, eu quando leio essa citação de Ellen White no Patriarcas e Profetas, eu me emociono. Porque eu fico imaginando o momento em que Abraão estava a ponto de enterrar o cutelo, cravar o cutelo no pescoço do seu filho. E ela disse que o universo inteiro estava olhando para aquela cena, esperando para ver o que iria acontecer. E então diz a serva do Senhor que com a resposta de Abraão, os anjos aplaudiram e conseguiram compreender melhor o significado do Evangelho. Você já pensou, nós seres humanos miseráveis, mortais, pecadores, destituídos da glória de Deus e só vivendo pela misericórdia e graça dele, pregando o Evangelho para os anjos e os anjos entendendo a beleza do Evangelho através da sua vida? É isso que o Dr. Spafford fez aqui. Eu imagino os anjos dos céus naquele mesmo momento, o diabo já esperando, ele vai negar. Ele não vai aguentar. Foram 4 filhas, eu tirei as 4 filhas desse homem. Mas naquele momento esse homem escreve um hino dizendo: Senhor, tu me ensinaste que mesmo nos momentos difíceis da vida é possível viver em paz, tudo está bem com a minha alma. E sabe por quê? Porque o significado da minha vida é viver para a tua glória. Tira minha casa, tira minha esposa, tira minhas filhas. Eu posso sofrer, me envia uma doença, seja lá o que for, só não me tira a beleza do Evangelho na minha vida, porque eu vivo para a tua glória. É isso, queridos. Bom, vamos para Tiago agora, e aqui a gente vai para a segunda e última parte desse tema. Nós já entendemos que é possível sofrer com alegria, desde que eu tenha significado. Mas aí a segunda pergunta é: por que sofrer? E eu já adiantei um pouquinho para vocês. Por que sofrer? E aí Tiago vai explicar. Ele vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo, de novo, de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E aí a conclusão que eu chego é que o sofrimento, ele não só existe na vida de um cristão, como ele é necessário, porque Deus usa o sofrimento como uma pedagogia para provar a sua fé. Sabe qual é o problema? Alguém disse certa vez, eu não sei de quem é essa frase, que a vida é a professora mais implacável que existe. Eu não sei se você concorda, eu concordo. Porque primeiro ela dá a prova e depois a lição. No colégio é diferente, né? Primeiro a gente aprende a lição, os conteúdos, para depois vir a prova. Na vida não funciona assim. Por alguma razão na vida, primeiro vem a prova e depois vem a lição. E muitas vezes a lição você nem descobre ainda aqui nesse mundo. Talvez só na eternidade.
Mas é um fato que a provação é a pedagoga de Deus. E aí, diferente do que eu pensava, eu vou contar para vocês, eu não gosto de esconder nada da minha vida particular para ninguém, porque eu acho que isso é hipocrisia. E eu pensava que a provação da fé é necessária para mostrar quão robusta é a nossa fé. Para a gente mostrar para o universo que nós somos cristãos inabaláveis. Que nada é capaz de nos balançar da nossa trajetória. Eu achava que quando Deus permitia que viesse uma tribulação sobre a nossa vida, que era para mostrarmos para todo o universo e Deus apontar para nós e dizer: olha só, esse é um servo meu no planeta Terra. Pode até ser, mas não é a finalidade principal. O objetivo do sofrimento não é exatamente mostrar a qualidade da fé que nós possuímos. Olha só que interessante esse comentário aqui do Tim Keller, no livro, inclusive um livro que me ajudou muito, junto com a minha esposa também, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Ele diz assim: como traz à tona o que há de pior em nós, o sofrimento também nos leva a examinar a nós mesmos e perceber as nossas fraquezas. De certa forma, é apenas no sofrimento que sabemos se nossa fé e confiança estão de fato em Deus. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. O sofrimento rasgou o véu da minha alma. Nós pensamos muitas vezes, alguns pensam que não, o irmão Jefferson prega, o irmão Jefferson viaja, o irmão Jefferson faz isso e aquilo, e acham que nós somos inabaláveis. Mas, queridos, foi muito difícil para mim o que eu enfrentei com a minha esposa no ano passado e ainda estamos enfrentando nesse ano. Muito difícil. Foram muitas orações não atendidas da forma como eu gostaria que fossem. Muitas. Até que chegou o dia mais difícil e foi o dia onde eu enfrentei a batalha espiritual mais profunda de toda a minha vida. A minha esposa terminou de fazer a quimioterapia e foi marcado e agendado a mastectomia, a remoção das 2 mamas dela para o mês de janeiro desse ano. Ia dar mais ou menos um intervalo de 1 mês do término da quimioterapia até a cirurgia. Nesse intervalo de tempo, ela tinha ainda uma consulta com a mastologista, que por sinal foi um anjo que Deus enviou para cuidar da minha esposa, eu não tenho dúvidas disso. E aí, no exame, uma bomba. No intervalo de tempo, o tumor estava crescendo de novo de forma avassaladora, estava com quase 10 centímetros já o tumor. A médica marcou ou antecipou a cirurgia com urgência. Nós já tínhamos planos para fazer a nossa ceia de Natal junto com os meus pais, junto com a família, lá na nossa casa. Deus nos deu o privilégio, inclusive, de reformar o nosso lar e a gente queria fazer a ceia, tudo desmarcado. Frustração de novo. E aí, então, não bastasse isso, veio mais uma. Nós estamos fazendo tratamento pelo SUS. Você sabe que no SUS, embora esteja sendo uma bênção para nós, infelizmente, o nosso país tem escassez de materiais por causa da pandemia, por causa de uma série de coisas, a pobreza do nosso país. E então a médica disse que antes da cirurgia, a Bruna precisaria colocar um expansor que funciona com o propósito de lacear a pele, a fim de prepará-la para receber a prótese futuramente. Mas não tinha, queridos. Não tinha expansor no hospital. E aí nós começamos a orar a Deus, dizendo: Senhor, envia o expansor. A minha esposa é nova, ela é uma jovem. Eu estou dizendo com sinceridade para vocês, eu dizia: Senhor, para mim eu não me importo, eu só quero minha esposa viva. Seja com seio ou sem seio, para mim não importa, só deixa minha esposa viver. Mas por ela, Senhor, providencie o expansor. Meus queridos, foram cerca de 30 pessoas que entraram em contato comigo querendo doar o expansor. Custa em torno de uns 3 mil reais, mais ou menos. Sabe o que aconteceu? O hospital lá de Curitiba, por causa de algumas pessoas antiéticas e imorais, que em situações semelhantes levavam insumos privados para dentro do hospital, na carência desses insumos lá dentro, depois de um tempo colocavam o hospital na justiça. E aí, por causa disso, o hospital adotou um protocolo interno de não aceitar que insumos particulares fossem colocados nas dependências do hospital. Ou seja, não permitiram que a minha esposa tivesse o expansor. De novo, frustração. Eu estava na frente do hospital quando a última pessoa me ligou. Eles estavam um final de semana inteiro tentando entrar em contato, são enfermeiros lá em Curitiba hoje, eram daqui de São Paulo,
com vendedores da empresa Johnson & Johnson para conseguir o expansor, e ele me ligou em êxtase dizendo: Jefferson, eu não sei se ainda dá tempo, pede para eles esperarem lá, eu consegui o expansor. E eu disse para eles: amigo, não dá. Não dá. E é a minha última oração. No dia da cirurgia para Deus, eu pedi para o Senhor: Senhor, o Senhor não deu o expansor, o Senhor não curou minha esposa, o Senhor não deixou a gente fazer a ceia de Natal com a família. Eu só te peço uma coisa agora então. Deixa eu ficar no quarto com a minha esposa. É o momento mais difícil que ela está enfrentando. Mais difícil que a quimioterapia. Eu imaginava que quando minha esposa se visse sem os seus seios, que ia ser muito difícil para ela. E desde o mês de abril do ano passado até agora, essa é a primeira viagem que eu estou fazendo, queridos. Eu estou com a minha esposa todos os dias desse tratamento. Eu nunca tinha saído do lado dela, e eu pedi: Senhor, deixa eu ficar do lado da minha esposa. Levei a minha esposa para dentro do quarto. Quando cheguei lá dentro, a enfermeira disse: você não pode ficar aqui, você tem que descer. Por causa do maldito Covid. Eu entrei no carro e eu chorei igual uma criança, meus irmãos. E eu disse: Senhor, por que isso tudo está acontecendo? Eu comecei a mandar mensagem, tem algumas pessoas aqui, inclusive, que receberam mensagem minha, pedindo para orar pela minha esposa. Eu estava desesperado, irmãos. A minha esposa estava enfrentando a prova de forma mais serena do que eu. De forma mais equilibrada do que eu estava desesperado. Eu entrei no carro e chorei pedindo: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Faz alguma coisa, Senhor. E eu já não sabia mais porquê de tudo aquilo. E aí a cirurgia estava marcada para 1 hora, chegou 1 hora, a cirurgia não aconteceu, 2 horas e nada, e às 3 horas da tarde a minha esposa me mandou uma mensagem. Aquela mensagem foi como uma flecha aguda no meu coração, dizendo assim: amor, eu estava tranquila, mas agora eu já estou aflita. Porque a cirurgia ainda não aconteceu. E naquele momento, eu tenho certeza que o Espírito Santo tomou os meus lábios, porque eu disse algo que eu já nem estava mais acreditando, que era nas minhas orações. E eu disse: amor, isso é fé. A fé não é sentimento. Você não precisa sentir para você acreditar. Eu não sentia nada naquele momento, mas eu me aferrei da fé, queridos. E falei: amor, ela estava lá no hospital, eu estava dentro do carro, vamos orar. Essa cirurgia vai acontecer na hora que Deus quiser. Queridos, eu terminei de orar. Deu 2 minutos. A Bruna me mandou uma foto, tinha uma maca parada na frente do quarto. Ela disse: será que é a minha maca? Eu falei para ela: olha, eu não sei se é a tua maca, mas se for, é um sinal de que, apesar das frustrações de muitas das nossas orações, Deus ainda está no controle da nossa vida. E era a maca dela. Ela deitou na maca, ela conta que, passando pelos corredores, sabe aqueles filmes que você vê as luzes do corredor passando? Ela disse que foi um filme na cabeça dela. E ela ainda estava chorando. Eu não estava junto com ela naquele momento. Quando ela entrou no quarto, o momento onde ela sentiu forças, e por isso eu digo que aquela médica foi um anjo que Deus enviou. Quando ela viu a doutora Maíra, ela disse que uma paz como um bálsamo tomou conta da vida dela. A doutora pegou a mãozinha dela, começou a acariciar, e ali ela dormiu. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Um sucesso não no sentido de que a minha esposa está como ela já esteve um dia, ela está mutilada. Mas um sucesso no sentido de que Deus preservou a vida da minha esposa. Ela está comigo ainda. E sabe o que é melhor de tudo? A minha esposa, em momento nenhum dessa trajetória, ela duvidou de Deus, irmãos. A fé da minha esposa está mais robusta do que antes, e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho ficado maravilhado com a forma como a Bruna tem enfrentado as coisas e ajudado pessoas que estão passando pelo mesmo dilema que ela está enfrentando também. Depois dessas experiências, algumas outras aconteceram. Quando ela fez a cirurgia, e nisso eu termino o meu testemunho e daí finalizo a mensagem. Logo depois da cirurgia, nós fomos passar o final do ano na casa do meu cunhado. E foi um momento gostoso de distração. E aí a Bruna foi para a consulta, depois que voltamos da viagem, e a médica examinou a Bruna e tinha 2 nódulos debaixo das axilas dela. A médica ficou desesperada. Ela disse: Bruna, você tem que fazer outro exame, outra biópsia. Talvez a gente não tenha removido tudo. Sabe o que isso significava? Voltar tudo de novo da estaca zero. Quimioterapia de novo, cirurgia de novo, tudo de novo.
A Bruna entrou no carro, ela disse, amor, eu não vou aguentar, eu não vou fazer. Se Deus quiser tirar a minha vida, que Ele tire. Eu falei, amor, não vamos desistir de lutar assim. Naquele dia nós chegamos em casa, eu me ajoelhei na cama e pela primeira vez eu entendi, irmãos, o que significa aquela oração, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque até então eu não tinha coragem de fazer essa oração. Sabe por quê? Porque às vezes dá a impressão que quando nós oramos e dizemos assim, Senhor, eu tenho certeza que Deus vai curar a minha esposa. Essa aparente certeza, ela está mais parecida com uma ansiedade e medo de você submeter a vida daquele que você ama à vontade de Deus. E era o que eu sentia. Eu tinha medo de que a vontade de Deus era que a Bruna morresse. E eu não tinha coragem de fazer essa oração. E naquele dia eu me ajoelhei na cama com a minha esposa e disse, Senhor, o fardo está pesado. Nós não estamos aguentando, Senhor. Se possível for, que Jesus carregue esse fardo por nós. Porque Ele prometeu que o fardo seria leve, que ele não seria pesado e que Ele daria descanso para a nossa alma. Mas, se for da Tua vontade, que a gente beba esse cálice até o fim, nos dê forças para aguentar e suportar essa tribulação. Oramos, tivemos uma noite tranquila, o dia amanheceu, nós fomos ao hospital, a Bruna fez a cirurgia, e louvado seja Deus, não era tumor maligno que estava na axila dela, graças a Deus. Sabe qual foi a maior conclusão que eu tirei disso tudo? E essa foi a frase da minha vida nessa experiência. Fé não é a certeza de que Deus vai atender o que eu desejo, mas descansar no seja feita a tua vontade. Você entendeu? Fé não é a certeza de que Deus vai atender o que eu desejo, mas descansar no seja feita a tua vontade. E aí, queridos, para finalizar, a mensageira do Senhor, no livro Educação, ela vai usar a expressão que eu copiei para intitular essa mensagem. Todos os que neste mundo prestam verdadeiro serviço a Deus e ao homem, recebem um preparo prévio na escola do sofrimento. Quanto mais pesado for o encargo e mais elevado o serviço, maior será a prova e mais severa a disciplina. Eu não sei ainda quais são os propósitos de Deus com essa desgraça dentro do meu lar, mas eu sei que Deus tem um propósito. E aí, essa citação, talvez muitos já tenham lido, mas ela é uma das mais brilhantes que eu já li de Ellen White, comentando sobre o caso de Abraão. Eu quero que você guarde isso, porque nós estamos aqui num contexto de ministérios. E eu sei que talvez você vai enfrentar alguma dificuldade nessa trajetória. Não é fácil ter um ministério de apoio e nunca foi em nenhuma época. Nunca foi. Eu sei de amigos que foram acometidos de problemas conjugais à frente de um ministério. Eu sei de pessoas que enfrentam problemas financeiros à frente de um ministério. Mas, queridos, eu espero que você entenda que o sofrimento faz parte do plano de Deus. Quando Deus diz marche, avance, olhe Abraão. É esse o contexto que Ellen White está comentando aqui. Porque Deus disse para Abraão, vá para Ur. Mas sabe o que aconteceu? Logo nos primeiros quilômetros de caminhada de Abraão, saia de Ur e indo para Canaã, sabe o que aconteceu? Uma seca terrível. E a Bíblia diz que os bois começaram a morrer, que a plantação começou a secar, e Abraão enfrentou um grande problema. E era um momento em que ele poderia olhar para Deus e dizer, Senhor, está de brincadeira comigo? O Senhor mandou eu sair do conforto, do sossego, da tranquilidade, da estabilidade, para uma terra que abunda leite e mel, e eu estou agora vivendo essa desgraça, mas não foi o que Abraão fez. Sabe por quê? Porque o olhar de Abraão não estava no meio do caminho, mas lá no fim dele.
é o sentido de vida. Abraão saiu de Ur para ir a Canaã, mas sem se importar com o que ele passaria no meio dessa trajetória. E eu espero que os seus olhares hoje, em nome de Jesus, não estejam no meio desse caminho até irmos a Canaã celestial, mas que o seu olhar, assim como o olhar de Daniel, esteja na Jerusalém celestial. Diz Ellen White, Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória, que o lixo, se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho do seu amor. É por meio de sofrimento. Você percebeu como Ellen White usa essa palavra várias vezes nos textos que lemos aqui? Não basta sofrer, o sofrimento é severo. E tem hora que Deus vai acender o fogo da fornalha 7 vezes. E eu vou mais além aqui para vocês, queridos. Os piores dias, presta atenção, os piores dias da sua vida ainda não chegaram. Eles ainda estão... Sabe aquela coisa que muitos falam, o melhor de Deus ainda está por vir? Acho que você já deve ter ouvido essa frase. Eu até acredito que está, mas entre o que vivemos aqui e o melhor de Deus que está por vir, eu quero dizer para você, os piores dias da sua vida aqui na terra ainda não chegaram. Porque Deus precisa burilar o nosso caráter para chegarmos no destino que Ele nos propôs. E aí o texto segue, é por meio de sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina os seus servos. Olha aí a pedagogia de Deus. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avançamento da obra e põe tais pessoas a provas. E ela conclui, em sua providência, Ele os leva a posições que provem seu caráter e revelem, olha só, não é para mostrar quão bom eu sou, mas é para revelar defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento. Sabe o que o sofrimento faz? Ele rasga o véu da sua alma. Dá-lhes oportunidades para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado o seu objetivo. E aí, quando eu prego esse assunto, algumas pessoas perguntam para mim, Jefferson, você e a sua esposa seguem vegetarianos estritos? O que vocês acham? É claro que sim. Porque é preciso entender que aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, nós não fazemos como uma barganha. Foi justamente a prova que o diabo colocou em relação a Jó e Deus, dizendo, Jó só te obedece, porque o Senhor recompensa a obediência dele, tira o que ele tem, deu uma maldição sobre ele, ou uma enfermidade sobre ele, e eu quero ver se ele vai continuar te obedecendo. E eu compreendi, queridos, que o câncer na vida da minha esposa foi para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E agora eu compreendo que reforma de saúde, lógico, há benefícios, mas independente de Deus mandar uma enfermidade sobre a sua vida e permitir que você tenha essa enfermidade, continue obedecendo ao Senhor, porque a reforma de saúde, porque vida é retirada dos grandes centros, tudo isso que faz parte do plano de Deus não é uma barganha, mas é a vontade do Senhor para a nossa vida, custe o que custar. E aí, eu concluo apenas com uma situação que gostaria de concluir com esse raciocínio. Fica ainda um dilema no ar, uma dúvida paira no ar, mas e quanto aos sofrimentos injustos? Quanto àqueles sofrimentos que o Senhor permite, como eu acabei de mencionar sobre crianças. Meus irmãos, eu estava orando por 3 criancinhas, 2 anos de idade, leucemia, uma delas morreu. Eu acho que não tem coisa mais cruel do que um caixãozinho branco pequenininho, uma família perder um bebezinho. É uma coisa injusta, é uma coisa brutal, é uma das consequências do pecado mais terríveis que nós enfrentamos aqui. E a dúvida paira, Senhor, mas em relação a esses tipos de sofrimento? Nós sabemos que como cristãos há propósitos, mas esses sofrimentos injustos... Eu não sei quantos conhecem aqui o Brenner, eu vinha falando com o Júnior no carro sobre isso. O estudante de teologia, de uma família bem tradicional da igreja daqui de São Paulo.
estava no 2º ano de teologia, voltando de um velório da família, no meio do caminho, o pai dele dirigindo a caminhonete, estava chovendo, o carro capotou e o Brenner morreu. O meu cunhado, alguns não sei se já ouviram essa história, esse testemunho que eu conto, era bêbado, hoje graças a Deus está na igreja, mas bebia, se prostituía, é um menino bonito, alto, vivia uma vida devassa, mundana, promíscua, e um dia voltando do litoral de Curitiba, do Paraná, perdão, para a cidade que nós moramos, dirigindo o carro, só vai acreditar no que eu vou dizer quem crê no Ministério dos Anjos. Ele dirigiu 80 quilômetros da serra, a BR-277, dormindo no volante. 80 quilômetros. E ele só acordou porque o celular dele tocou e ele se deu conta de que estava no caminho errado. Era uma amiga dele ligando que estava no carro de trás. 80 quilômetros. E aí surgem perguntas, por que o Brenner, um menino estudante de teologia, piedoso, consagrado a Deus, que tinha foco, diz que ele falava para o pai dele, pai, se eu não tiver chamado, não tem plano B. Eu vou servir ao Senhor independente de ter chamado. O Brenner morreu. Meu cunhado, um ímpio naquela ocasião, o Senhor guarda ele e envia um anjo para dirigir o carro. São dúvidas que pairam. Parecem injustiças. Parecem ações injustas de Deus. E aí eu quero que você guarde também isso no seu coração nessa mensagem aqui. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser, como Ele quiser, e tem mais. Ele não nos explicará aqui nessa terra se Ele não quiser também. Eu vi uma frase de um pastor certa vez, essa frase eu guardei também no meu coração, onde ele disse assim, se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Há determinados tipos de pedagogias do sofrimento de Deus na nossa vida que são incompreensíveis. E aí nós precisamos confiar nele, queridos. É difícil, eu sei, mas é preciso confiar na sua soberania, nos seus propósitos. E talvez seja o mais complicado disso tudo, soberania de Deus. A única coisa que Deus nos garante, eu posso descer aqui? Vocês conseguem? A única coisa que o Senhor nos dá garantia nisso tudo é uma coisa. Ele não promete que nós vamos deixar de sofrer. Ele não promete que não vai acender a fornalha de forma terrível e atroz. Ele só promete uma coisa. Deus deu uma resposta para o sofrimento. Eu não sei se você nunca tinha racionalizado dessa forma, mas quando eu entendi isso, para mim foi brilhante. Na Bíblia eu não encontro explicações para o sofrimento. Na Bíblia eu não encontro uma filosofia para o sofrimento, até porque ela não foi escrita para isso. Agora na Bíblia eu encontro a resposta de Deus para o sofrimento. Sabe qual foi a resposta de Deus para o sofrimento? Queridos, imagine você, não seria fácil. Estudamos todo esse tema aqui. Eu posso ser alegre sofrendo, eu sei que a aprovação serve para burilar o meu caráter, eu sei que Deus é soberano, mas eu poderia ainda chegar e dizer, Senhor, é muito fácil o Senhor ficar aí, assentado no seu trono, tranquilo, e ditando tudo o que deve acontecer na nossa vida aqui na terra. É muito fácil. Mas aí está. A resposta de Deus para o sofrimento não foi uma teoria, mas foi uma pessoa chamada Jesus Cristo. Deus, no lugar de explicar o sofrimento, Ele veio aqui tocar nas nossas feridas. Ele não só enxuga as nossas lágrimas, mas Ele chorou. Jesus é a resposta que Deus enviou para o sofrimento. Ele experimentou o sofrimento na sua pele. Ele sabe o que é sofrer. E Ele tanto sabe que eu concluo dizendo a vocês o seguinte. Você nunca parou para analisar por que razão as portas da Nova Jerusalém são de pérolas? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Porque a porta inteira é de pérola. Desde a extremidade até a ponta lá em cima. E aí quando você entende o processo de formação da pérola, quando é uma concha, e aí quando algum grão de areia, algum objeto estranho entra nessa concha, essa conchinha libera uma substância para começar a envolver aquele grão de areia.
E por isso a pérola é preciosa, porque é muito difícil essa substância que é liberada envolver o grão de maneira perfeita, a ponto dela ficar redondinha. Mas é justamente essa substância que envolve o grão que dá origem à pérola. A questão é que o grão de areia, quando entra na concha, começa a magoar, a machucar aquele corpo mucoso, gelatinoso da concha. Sabe qual é a conclusão que chego? Para que a pérola seja formada, a concha, ela precisa passar por um processo de sofrimento. E aí quando eu olho para os portais da Nova Jerusalém, e eu vejo que as portas de lá são todas de pérola, eu concluo que só passarão por ali aqueles que forem disciplinados na escola do sofrimento do Senhor. E que passarem por essa pedagogia, pela graça e pelo poder do Senhor Jesus. Não duvide de Deus quando essa pedagogia vier sobre a sua vida. Se sinta um privilegiado, porque a Bíblia diz que Deus só disciplina e corrige aqueles que Ele ama. E como diz a serva do Senhor, quando a prova vem sobre você, é porque no final dela Deus tem algum propósito grandioso para a sua vida, queridos. Não desanime, não desanime. O Senhor está nos preparando para algo muito difícil que vem à frente. Muito difícil. Eu tenho dito que esse coronavírus, usando as palavras de Lewis, talvez seja a trombeta de Deus para um mundo ensurdecido. O problema é que tem pessoas que nem os trovões dos sinais são capazes de acordar. Eu espero que não seja o caso conosco, que Deus nos ajude a acordar. Inclusive tem um sermão lá no meu canal, não sei quantos viram, chamado Chegou a Hora. Quem não viu, sugiro que assista. Mas o Senhor está gritando aos nossos ouvidos. Está nos preparando ainda um pouquinho para o que virá. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê do seu Espírito Santo e que nos ajude a preparar os nossos pés, palmilhando a senda espinhosa desse mundo, para muito em breve cruzar os portais de pérola da Nova Jerusalém. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé? Os que estiverem aqui. Bondoso e querido Pai, louvado seja o Teu nome e adorado seja o Senhor na beleza da Tua santidade. Tentar entender tudo o que foi tratado aqui é mais ou menos explicar para uma formiga atabuada. E, Senhor, a distância entre um ser humano e uma formiga é muitas vezes menor do que a nossa distância em relação ao Senhor. Nós somos muito pequenos diante da Tua grandeza. Nós não conseguimos sondar o insondável, compreender o incompreensível. Não conseguimos, ó Deus, perscrutar os segredos da Tua onisciência. E por essa razão a nossa batalha aqui na terra é árdua, é muito difícil. O Senhor só nos pede uma coisa: que nós tenhamos fé e que confiemos de que a Tua vontade é maior e melhor do que a vontade de cada um de nós. É difícil, ó Deus. Mas o Senhor Jesus nos deu um exemplo no Getsêmani. Me impressionam as palavras da serva do Senhor quando ela diz que Jesus estava esgotando aquele cálice até as fezes. Nós não chegamos nem perto disso. E embora a natureza de Jesus humana recuasse, dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sentiu o que eu sinto, ele sentiu o que nós sentimos quando sofremos. Mas ele terminou a oração dizendo: seja feita a tua vontade. E que oração, Senhor! Nós só estamos aqui hoje professando a fé em Ti e vivos, porque Jesus um dia disse: seja feita a tua vontade. Ele poderia ter enxugado o suor do seu rosto, ele poderia ter pego aquela taça, pegado aquela taça e atirado no solo, e entregado a desgraça da segunda morte a cada um de nós. Mas ele resolveu encarar o sofrimento com uma frase dizendo: seja feita a tua vontade. E eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, te pedir, para a minha vida, eu acredito que estou aqui intermediando a vida de todos que estão ouvindo e neste exato momento presentes aqui nesse lugar.
eu quero que na nossa vida essa frase também seja soberana. Que o Senhor nos ajude a dizer: seja feita a tua vontade. Assume os nossos lares, assume os nossos ministérios, assume a nossa vida por inteiro. E ainda que pareça loucura diante dos nossos olhos, porque, como eu disse, a vontade do Senhor às vezes é loucura, mas ainda que pareça loucura, que nada seja capaz de nos desviar dos teus santos caminhos. Nos prepara, ó Deus, nós queremos atravessar os portais de Jerusalém. Nos prepara, Pai, nos batiza com teu Espírito Santo e recolhe. A tua palavra diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas num odre aqui. Eu acredito que um dia no céu eu vou poder me assentar na árvore da vida. Nós poderemos. E Jesus vai explicar aquilo que é inexplicável para mim e para nós ainda nesse mundo. Mas que hoje o Senhor nos ajude a confiar pela fé de que a tua vontade é a melhor e a maior para cada um de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.